Alô, alô. Oh, muito obrigado. Vai chegando uma idade que no escuro não dá para a gente ler. Isso. Quando melhora, opa, melhorou mais ainda. Bom dia a todos. Vocês sabiam que a segunda música que nós cantamos, o autor é o Jonathan? Não é qualquer Jonathan, é esse Jonathan aqui, viu? Por favor, abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53, versos 3 a 8. Isaías 53, 3 até o 8. Diz o texto, falando a respeito do Senhor Jesus, que nem havia nascido ainda, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Vamos orar. Obrigado, Senhor, esta tua palavra. Quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Começar de novo? Bom dia. Agora melhorou, né? Estão mais animados. Grande alegria poder vê-los aqui nessa manhã. Olha só quem está aqui, a dona Madalena está aqui com a gente. Depois de um bom tempo de tratamento, ela pode estar aqui, né? Presencialmente, que coisa boa. Irmãos, eu creio que o Senhor trouxe você aqui com um propósito. Amém? Você sabia disso? Você crê nisso, que Ele trouxe você com um propósito? Acho que a grande interrogação é: que propósito? No mínimo um. Você ouvir a palavra de Deus e ser impactado por ela. E sem contar o momento de comunhão, né? O momento de a gente desfrutar de um tempo tão gostoso que a gente teve aqui no louvor. Então, nesta manhã eu quero convidar você a abrir seu coração para que Deus fale, mude, transforme, cure a sua vida, se assim você está precisando. Então, eu creio que Deus pode falar. Mas que tal agora você falar com Deus? A gente sempre fica, não, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Mas quem sabe Ele está querendo escutar a tua voz, você falar com Ele. Vamos fazer isso? Abaixe sua cabeça
E ore comigo, assim. Se quiser, repete aí no seu coração essa pequena oração. Senhor Jesus, nessa manhã, fala profundamente ao meu coração. Quero ouvir a tua voz e obedecer. Coloco a minha vida diante de ti. Toca-me, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Hoje eu quero repartir com vocês algo que toda vez que eu medito nessa palavra, mexe dentro de mim. E eu quero compartilhar com vocês sobre a morte do Senhor Jesus. E o tema para esse meditar é: morreu para nos dar vida. Negócio esquisito, né? Como é que morreu para nos dar vida? No decorrer dessa palavra, nós vamos entender muito bem isso. Você sabe qual que é a pior doença que existe? Sabe qual que é? Será que é a Covid? AIDS? Câncer? Bom, a Covid está na moda, né? A gente sabe que ela tem cura. Mas muita gente escapou da Covid. Mas também tem muita gente que não escapou. Agora eu fiquei pensando, né? AIDS. AIDS vai matando devagar. Obrigado. E essa doença está ligada a um tipo de transmissão na questão de um assunto que todo mundo sofre com isso. A transmissão por meio do sexo. Mas também existe um coquetel que ajuda na prolongação da vida. Uma outra doença terrível é o câncer. Tem cura, tem tratamento. O câncer é uma doença terrível, ele vem devagar. Às vezes não avisa, e quando a gente descobre, já está bem avançado. Ele não bate na porta. Na época de Jesus, havia uma doença terrível. Não tinha cura naquela época. Era a lepra, hoje conhecida como a doença de hanseníase. Preste bem atenção nesses fatos. A lepra, a hanseníase, ela é uma doença causada por uma bactéria. Essas bactérias se chamam Mycobacterium leprae. Pesquisei, viu? Pesquisei. Interessante que a Bíblia também fala sobre a lepra. Se a gente for ver lá no livro de Levíticos, ali ele dá uma pista de como essa doença inicia. E a gente sabe que na época de Jesus havia muitos leprosos. A pessoa que adquire essa doença é porque está convivendo durante muito tempo com alguma outra pessoa que também possui essa doença. Então ela é transmitida pela convivência. Provavelmente a bactéria ela penetra no corpo através das vias respiratórias. Interessante que após essa bactéria entrar no corpo, ela se dirige aos nervos, principalmente aqueles localizados na pele, onde começa ali a desenvolver essa doença. Aí, essas células de defesa identificam essa bactéria, que se encontra dentro dos nervos e de outras células,
aí existe uma reação para destruir essa Microbacterium leprae. Isso acontece muitas vezes também com outros tipos de bactéria. E a reação contra essa bactéria também atinge o nervo, e isso pode comprometer o funcionamento dos nervos e de outras partes do corpo, causando principalmente perda de sensibilidade. Se tem alguma parte do seu corpo que você não está sentindo, vai dar uma olhadinha. Que pode ser, né? Os pacientes com hanseníase geralmente apresentam manchas na pele, com diminuição local da sensibilidade, dor, ao toque, calor, frio, além da diminuição das forças. Interessante. Alguns pacientes chegam a perder completamente a sensibilidade, ou seja, as áreas da pele ou nervo com doença podem ficar totalmente anestesiadas. Vocês sabiam que a hanseníase é uma doença comum no Brasil? Eu fiquei assustado, mais de 30 mil novos casos por ano. E muitas pessoas com hanseníase não sabem que estão com essa doença. O Brasil continua sendo o segundo país em número de casos no mundo. O primeiro é Índia. Mas uma boa notícia: hoje a lepra, a hanseníase tem cura. Na época de Jesus não tinha cura. E quem tinha essa doença ficava excluída da sociedade. Já pensou? Por esse contágio, então eles eram separados. Existiam lugares próprios para os leprosos. Hoje nós chamamos de leprosário. E quem tinha essa doença na época de Jesus, o veredito para essa vida era uma só: morte. E quero comparar essa doença da lepra com uma outra doença terrível que está matando milhares e milhares de pessoas. Essa doença se chama pecado. Será que alguém está com essa doença aqui? Quem que está com doença do pecado? Ok? Hoje vocês vão sair daqui curados, em nome de Jesus. Amém? Olha o que a Bíblia diz sobre essa doença do pecado. Primeira coisa, traz morte. Então, se você está com essa doença do pecado, você está ralado. Vai morrer. Romanos 3:23 fala assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Significa o quê? Todos estamos infectados por essa bactéria terrível que mata. Fala que todos pecaram, todos estão com essa doença. E ainda esse texto bíblico não para por aí. Olha que coisa maravilhosa. E fala assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam de algo sobrenatural. Por causa desse pecado, dessa doença, o homem está separado de Deus. E não é só isso. Em Romanos 6:23 diz que o pagamento, o salário do pecado é a morte. Mas não termina aí também. A Bíblia, ela é fantástica. Fala assim: o salário do pecado é a morte,
ponto. Não é assim, irmãos. É vírgula. Mas, olha só a graça de Deus. Sempre tem um mas. Mas o dom gratuito, o presente de graça de Deus, para cada um de nós, é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa doença deixou o homem separado, longe de Deus, e criou-se um grande abismo entre Deus e o homem. E o homem, numa busca desenfreada e contínua, procura alcançar a Deus por meio dos seus próprios esforços, por meio das boas obras, por meio da religião, por meio das filosofias. Bom, gente, diante de uma notícia como essa, será que tem cura essa doença? Qual a cura? Olha só que interessante a palavra de Deus falando, 1 João capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue do Senhor Jesus, seu Filho, nos cura, nos limpa, nos sara de todo o pecado. Será que eu escutei um amém, um glória a Deus? Você que está com essa doença, sabendo disso, glória a Deus, tem remédio. Já pensou se não tivesse remédio? Era com certeza o nosso fim. Morte, separação eterna de Deus. Essa doença causa morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus e olhando esse livro de Isaías 53, diz ali o texto no versículo 6 que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus, a iniquidade, os pecados de todos nós. Antes de Jesus, a orientação era que, para que esse pecado, essa doença fosse curada, eles deveriam, o sacerdote, o pai da casa deveria escolher um cordeiro sem defeito e sacrificava esse cordeiro, e aquele sangue que era derramado era para o perdão dos pecados, era para que pudesse sarar dessa doença. Após a vinda de Jesus, não haveria mais necessidade de sacrificar nenhum cordeiro. Por quê? Porque Jesus, ele se tornou esse cordeiro. Ele se tornou o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Por isso que hoje a gente não vê mais ninguém sacrificando o cordeiro. Por quê? Jesus já fez isso de uma vez por todas. Ele já como cordeiro morreu, e o sangue que foi derramado nos limpa de todo pecado. Isso é João Batista que fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa maravilhosa. E vocês sabem que a morte de Jesus foi pelo método da crucificação. Você sabe quem que inventou esse método? A história diz que os persas inventaram esse método. E os romanos, é aquela velha questão, né? Nada se cria, tudo se copia. Os romanos fizeram isso, copiaram e inventaram mais algumas outras coisas. E foi dessa maneira que o Senhor Jesus morreu. Eu gostaria de a gente dar um pequeno tempinho agora. Nós gostaríamos de assistir
parte desse filme, a morte, a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus. Assim, é impactante. Quem assistiu, aquilo mexe. E o objetivo de hoje é que esse acontecimento mexa com o teu coração. Porque quando a gente fala assim, Jesus morreu por você, fica muito vago aqui. Agora, nesse filme, aqueles que produziram esse filme, Mel Gibson, o pastor falou na vez passada, houve uma pesquisa minuciosa e tentou se reproduzir através de imagens. Então eu gostaria de, acho que uns 15 minutinhos, eu gostaria que a gente pudesse assistir e depois eu gostaria, para a gente encerrar, fazer uma pequena conversa com vocês. Vamos assistir então. Sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste.
seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, por você, que ele mostrou tanto amor. Ele tanto por mim suportou, carregou minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Começa a chorar, foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, o seu corpo a sofrer momentos de dor. Foi com você. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a
seu corpo a sofrer. Momento de dor sem como. Para que essa cura pudesse acontecer, é isso que nós vimos. Não é assim, fez um remedinho lá no laboratório e está resolvido. Para essa cura acontecer, para essa doença terrível que é o pecado, o Senhor Jesus, Ele teve que morrer na cruz, onde o seu sangue foi derramado. A palavra diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como nós vimos ali em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele veio
para dar vida e não morte. Então, uma pergunta que eu creio que nós precisamos responder antes de nós irmos embora. Você gostaria de receber essa cura? Isso somente é possível entregando sua vida a Jesus, assim como a gente assistiu ali nesse filme. A palavra de Deus fala assim, mas a todos. Quando fala todos que pecaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, antes de nós partirmos, eu queria deixar essa pergunta. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. A pergunta é bem simples. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, como diz a tua palavra, a palavra de Deus, você que não recebeu Jesus, nessa manhã, olhando tudo que Jesus fez por você, você gostaria de fazer essa decisão? Eu quero entregar a minha vida a esse Jesus que deu o remédio para curar essa doença terrível, que foi a própria vida dele e o sangue que foi derramado na cruz. Alguém gostaria? Se tiver alguém, só levanta a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Amém. Amém. Talvez você está sentindo, diante de tudo isso que Jesus fez, talvez você está sentindo assim como aquela pessoa. Pastor, eu estou lá na igreja, mas na verdade eu não estou lá. Eu estou servindo a Deus, mas na verdade meu coração não está lá. Talvez você está sentindo que está longe de Deus. E hoje você gostaria de fazer uma decisão. Eu quero estar de novo na presença do meu Deus. Olha, irmãos, não é que Deus se afastou de você. Deus nunca se afasta, Ele sempre está lá. Quem se afasta é nós. Se você também está sentindo assim, e gostaria de fazer essa decisão, eu quero voltar aos pés de Jesus, levanta a sua mão também, que eu queria orar por você. Amém. Você que levantou a mão, eu gostaria que você orasse comigo essa oração. E logo em seguida eu vou convidar você a sair com alguém que vai orar por você também, tirar algumas dúvidas. Mas você que levantou as mãos, ore comigo essa oração. Senhor Jesus, obrigado aquilo que o Senhor fez na cruz por mim, pecador, que carrego essa doença terrível, o pecado. Mas o Senhor, com o sacrifício lá na cruz, se fez remédio, se fez salvação para cada um de nós. Senhor, muito obrigado. Obrigado, eu quero agora receber o Senhor como meu Senhor e Salvador. Quero entregar a minha vida a Ti, Senhor, e reconhecer que sou um pecador, e recebo a Ti como meu único e suficiente Senhor e Salvador, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, também aqueles que estão sentindo que estão longe do Senhor, Senhor, eu quero agora me colocar diante de Ti, e eu quero fazer essa reconciliação contigo. Ó Deus, sentindo muitas vezes longe do Senhor, mas não queria continuar assim, não quero continuar assim, mas eu quero voltar
a estar na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor me acolhe. É o que eu te peço, que te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que levantou a mão, vai com alguém, acho que alguém está perto de você, conversa, né? Diz o que você está com tudo isso, que decisão que você está tomando. Amém? Vocês podem então sair. E eu gostaria, o pessoal que estão aqui, essa semana eu compartilhei com o pessoal da intercessão. Essa semana ficou muito forte no coração, e a gente tem percebido que parece assim que as doenças que têm chegado têm acometido pessoas de fora, né? Mas a gente vem percebendo que muitas pessoas aqui do nosso convívio têm passado por lutas na questão da saúde. Então eu gostaria de a gente aproveitar esse momento, enquanto o pessoal está conversando. Se você está com algum problema de saúde, e gostaria que recebesse oração, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente, para a gente poder orar por você. Às vezes tem alguém na família, mãe, pai, parente, e você gostaria que Deus também atuasse na vida dessa pessoa. Então vem aqui à frente, nós gostaríamos de estar orando, intercedendo, pedindo o mover de Deus, porque nós cremos que Deus tem poder para estar até curando. A palavra de Deus fala que pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento nós fomos sarados, também não só da doença espiritual, mas também da doença física. Amém? Mais alguém? Não tenha vergonha, nós vamos orar a Deus, vamos pedir que Deus faça uma intervenção. Talvez é com você, talvez é com alguma outra pessoa, ok? Amém. Eu vou fazer o seguinte: alguém que está aí, eu vou pedir, se você sente no coração, eu quero orar pela Larissa. Eu não sei o que ela está, mas eu quero orar por ela. Então se você tem, vem aqui e ora por ela. Pergunta para a pessoa o que é que você gostaria que eu orasse. E ore especificamente. Ore com fé, crendo que Deus pode fazer. Amém? Então, por favor, Beth, vem. Vou pedir os presbíteros, né, os nossos irmãos, que pudesse vir aqui, os pastores pudessem vir aqui. Você também, não tem problema se tiver uma ou duas pessoas, vem orar junto. Vamos pedir a intervenção de Deus. Amém? Por favor, chegue. Não vamos deixar ninguém sem receber oração, tá? Vem aí, você que está aí no seu lugar, vem aí, vem, ora, interceda, peça o mover de Deus. Enquanto isso, irmãos, vamos estar em oração, vamos continuar pedindo que o Senhor, né, esteja se movendo no nosso meio, através da salvação, através de cura. Amém? Talvez você está lutando, pastor, será que eu vou? Será que... Se você está lutando, vem aqui, ore, interceda, por favor. Hugo, Mitil, vem ajudar a orar aqui. Irmão Ciro, irmão Naoko, também, por favor, venha orar. Abençoa, interceda, peça que o mover de Deus seja um mover de poder, de graça. Irmãos, vamos todos juntos, vamos, mesmo que você não está aí, interceda, ore, peça ao Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Todo aquele sofrimento, toda a dor, ó Deus, foi para que pudéssemos experimentar salvação, pudéssemos experimentar cura na nossa alma, foi para que nós pudéssemos experimentar cura no nosso físico. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, ó Deus, move em cada vida que está aqui.
lutando com alguma enfermidade, lutando com alguma dor. Oh Deus Todo-Poderoso, quero te pedir, Pai, no nome de Jesus. Oh Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Oh, santo, santo é o teu nome, Senhor. Move com graça, move com poder. Oh, Deus Todo-Poderoso.